Quarta-feira com o duelo alvinegro pelo Brasileirão e semifinal da Nations League. Cristiano Ronaldo vai estar em campo. Análises, dicas e estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Estava com saudade de nós? Porque terça não teve jogo, não teve programa, mas estamos de volta aqui para a edição desta quarta-feira. Futebol voltando, né? Data FIFA. Data FIFA é chato, né? Começa na quinta-feira. Vamos ser transparentes. A gente também não gosta muito da data FIFA, não, meu querido apostador. Mas temos um joguinho do Campeonato Brasileiro aí atrasado. Temos Botafogo e Ceará, né? Jogo pela 10ª rodada. E também temos Alemanha e Portugal, um jogaço. Nations League também. São dois jogos, mas são dois jogos bem bons. interessantes, né? Uma tarde e uma noite aí para você acompanhar e também fazer a sua bet. Bom, vamos começar com o Botafogo e Ceará, né? O duelo de alvinegros lá no Newton Santos, quarta, 8 da noite, o jogo que foi adiado, né? Porque o Botafogo tinha jogo terça-feira pela Libertadores, tinha jogado quinta pela Copa do Brasil, então... e ainda vai para o Super Mundial, né? Ainda vai para os Estados Unidos. Semana que vem já, né? Semana que vem. Dia 15 é a estreia do Botafogo contra o Seattle Sounders. Isso, muito bem. Bom, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, que inclusive você pode fazer o download aí, QR Code na tela, aponta a câmera do seu celular, porque lá você vai ter notícias do site Game Arena, os nossos vídeos também estão por lá, além de, claro, estatísticas de praticamente todas as competições aí do futebol mundial e também tempo real dos jogos, tá? Você que quer acompanhar, não vai dar para ver o jogo, mas com o aplicativo do Game Arena você é avisado ali dos principais lances de cada partida. Inclusive pelo próprio Game Arena você pode ser redirecionado ali para a Bet Nacional, tá? Vamos começar a análise desse jogo? Por quê? Tem uma parada muito capciosa aqui sobre esse confronto. Estamos falando de um time que é muito forte como mandante, que é o caso do Botafogo, e um time que, como visitante, deixa muito a desejar, né? O Vozão, como líder, conquistou praticamente todos os pontos aí que ele teve. Como líder, não. Como mandante, ele obteve praticamente todos os pontos aí no Campeonato Brasileiro. Como visitante, são apenas 2 pontinhos até aqui. Tá? Em 4 jogos, como visitante, o Vozão tem 2 empates e 2 derrotas até aqui. E o Botafogo em casa, Fábio Hermano, é muito forte e a gente vai destacar justamente isso, né? A última vez que ele jogou em casa foi contra a Universidade de Chile, que ele conseguiu uma classificação com um jogador a menos, vale lembrar, venceu por 1-0, né? Aí, jogos fora, vamos focar aqui como mandante, porque esse jogo é muito capcioso. Ele venceu tudo, bem dizer, né? Ele venceu Estudiantes, meteu 3, venceu o Inter, 4, Capital, meteu 4, contra o Fluminense até, que é clássico, mas foi mandante ali, 2-0, enfim, ainda teve aqui antes, aí empatou com o São Paulo em 2-2. Ele não venceu. Mas pra ele perder é muito difícil, né? Venceu o Carabobo, também por 2-0. Venceu o Juventude, também por 2-0. Ou seja, acho que nos últimos 7 é um empate... Não, nos últimos 8... Não, é além. Nos últimos 9 são 8 vitórias e um empate. Isso. 9 jogos sem perder como mandante. Venceu os 3 na Libertadores em casa, venceu o Capital na Copa do Brasil e no Brasileirão só não venceu o São Paulo. E venceu quando empatou em 2-2. Então, de fato, bem forte a equipe do Botafogo como mandante. Já o Ceará, que tem uma boa campanha em casa, né? Sim. Basicamente todos os seus pontos até aqui foram como mandante, mas fora já a coisa já muda, né? Empatou com o Santos 0-0. Perdeu pro Palmeiras na Copa do Brasil também 3-0. Palmeiras, né? 3-0. Aí também fora... Teve derrota para o Bahia, 1-0, também... Perdeu para o Juventude. Palmeiras também, Copa do Brasil. Foi a Copa do Brasil, Isso. Ou seja, ele fora de casa, no Campeonato Brasileiro, ele ainda não venceu, né? São 2 pontos em 4 jogos. Perdeu também na Copa do Brasil. E assim, até na Copa do Nordeste a gente considera ali também, a gente observa uma discrepância muito grande do Vozão quando atua em casa, quando atua fora. E por que a gente fez toda essa análise, Fábio Hermano? Porque agora a gente vai lá para o nosso Momento Bet Nacional e a gente vai observar uma odd que a vitória do Botafogo pagando 1,63 com todo esse contexto aí de mandante e visitante que pesa muito num confronto desse do Campeonato Brasileiro, eu acho que não tem nem muita discussão, né, Fábio Hermano? Até porque é complicado a gente focar em qualquer coisa relacionada a gols. A gente observa que o Botafogo, atuando em casa, ele tem um poderio muito forte. Então, é um jogo que, se a gente analisa do ponto de vista do Fogão, ele até pende para muitos gols, tá? E aí você poderia pensar em, não sei, ou um handicap, ou um over 2,5, enfim. Mas eu não acredito que dê para confiar no Ceará pra gente eventualmente pegar um ambas marcam, por exemplo, tá? Não acho que é uma boa pedida aí, porque fica complicado confiar no Vozão como visitante, certo? Então, sem muita enrolação, vamos na vitória do Botafogo, que já tem uma odd boa pré-jogo aí de 1,63, né? Muito bem, então de cadada aí para Botafogo e Ceará. A vitória do Botafogo vem muito bem aí jogando dentro de casa, né? O Ceará fora já não tem o mesmo retrospecto que em casa. O fato é que também o Ceará jogou acho que 3 jogos, né, em casa. O Bragantino, né, ele empatou, perdeu do Juventude e empatou com o Santos, né? Ele é só o 4º jogo aí como
como visitante, salvo engano, né? Ou teve... O quê? Do Ceará? Do Ceará. Ele empatou 2 e perdeu 2. Foram 4 fora. Qual foi a outra derrota? Palmeiras foi a Copa do Brasil, né? Se botar o da Copa do Brasil, foram 5 que ele não vence. Teve mais uma. Enfim, eu sei que fora de casa ele só tem 2 pontos em 4 jogos. Muito bem. Bom, então, vitória do Botafogo é a nossa dica. Agora a gente vai falar de Nations League, tá? Semifinal aí da Liga das Nações. Duelo entre Alemanha e Portugal, tá? Jogo quartas, 4 da tarde, jogo único, tá? Lá na Allianz Arena, semifinal aí de 2 grandes seleções. Mas que hoje eu enxergo uma certa discrepânciazinha aí entre as equipes, tá, velho? Eu acho que isso aí pode acabar pesando um pouco. Vamos lá pro nosso, inclusive, aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada, né? Porque o retrospecto recente das equipes acabou mostrando um pouco disso aí, né? Portugal nas quartas de final ele pegou a Dinamarca e ele perdeu um dos 2 jogos, inclusive, tá? Enquanto a Alemanha passou por cima da Itália. E até curioso, velho, porque no jogo de volta a Alemanha empatou em 3-3 com a Itália, só que, velho, ela fez 3-0 no primeiro tempo. E parece relaxo. Tinha vencido a ida por 2-1. Aí fez, no jogo de volta, fez 3-0 no primeiro tempo, parece que a Alemanha deu uma largada ali, começou a brincar, deu uma seguradinha, pisadinha no freio, e aí a Itália foi e engatou 3 gols, mas não foi... O terceiro gol, inclusive, já foi já nos acréscimos, se eu não me engano, e acabou se classificando. O que eu gostaria de destacar do lado da Alemanha são jogos movimentados, tá? O ambas marcam, inclusive, bateu aí nos últimos 3, certo? Antes disso, havia metido 7-0 na Bósnia, venceu a Holanda também por 1-0. Aqui já são jogos do ano passado, por isso que eu não gosto de data FIFA, velho, porque a gente não tem muito retrospecto para analisar, né? Por isso que eu focaria mais, inclusive, aqui esses 2 mais recentes aí, porque foram as quartas de final da Nations League, né? Antes disso aqui, foi na fase de grupos, que foi no ano passado. Foi em novembro, outubro do ano passado. Mas, enfim, se a gente analisa aí a Alemanha, a gente vê que é uma equipe, uma seleção que sobra, né? Dentro ali do seu grupo e até mesmo nas quartas de final foi muito soberana contra a Itália. É uma seleção que pela última vez perdeu lá na Eurocopa. Foi semifinal, não foi contra... Foi quartas. Quartas de final para a Espanha. Perdeu para campeã, né? Perdeu para campeã por 2-1 e de lá para cá não perdeu nenhum jogo. Foi na prorrogação, né? Acho que foi 1-1 tempo normal e a Espanha fez o segundo na prorrogação. Então, enfim, e de lá para cá não perdeu. Né, dos 90 minutos. Bom, é isso. Vamos ver Portugal, né? Portugal que é um time que vai melhor em casa, né? Mas fora ele perdeu da Dinamarca, por exemplo, 1-0, até fez 5 na volta. Fora também empatou com a Croácia, aí venceu em casa a Polônia. Fora não conseguiu ganhar da Escócia. 3 jogos como visitante que não vence. Aí venceu a Polônia, né? Foi a única vitória recente aí jogando como visitante. É um time que é muito mais forte em casa, vai pegar a Alemanha, né? Adversário muito difícil. Enfim, temos um claro favorito que é a Alemanha, né? Portugal aí vai tentar surpreender, apesar de ter um bom time, né? Pode conquistar aí, não seria nenhum absurdo, mas a Alemanha me parece muito mais preparada e mais segura, né? Para esse confronto. E a própria Bet Nacional também diz isso, por isso vamos para ele, momento Bet Nacional, porque a gente tem uma discrepância de odds bem considerável, bem né, velho? Vale salientar que o jogo é na Alemanha, né, na Allianz Arena, então tem o fator mando de campo aí prevalecendo, e de fato existe uma discrepância entre as equipes. Mas qual é a grande questão aqui, ao meu ver? Cara, para cravar uma vitória seca, considerando que está uma odd em 1,87, que assim, é uma odd boa, né? A gente considera uma odd interessante. Mas custo-benefício eu já não acho tão interessante assim. Porque o Portugal não é uma seleção tão boba, né, velho? Mas esse jogo pode muito bem ser um empate, eu não descarto ser um empate, tá? Um empate com gols, eu esperaria, se eventualmente foi... Eu confio na Alemanha até, mas eu não descarto um empatezinho com gols não, tá? Até porque os jogos da Alemanha são muito movimentados. A gente vê aí que contra a Itália, por exemplo, foi 2-1 e 3-3, né? Antes disso havia tido 1-1 também contra a Hungria. Então, ambas marcam, pode muito bem pintar aqui. Tem uma odd interessante já aí de 1,71, beleza? Mas, ao meu ver, mais seguro do que isso vai ser o dupla hipótese da Alemanha combinado com mais de 1,5 gols. E por que eu prefiro aqui? Porque eu considero, de fato, a Alemanha um time melhor do que Portugal. Então aqui a gente coloca no bolo, eventualmente, um 2-0 Alemanha, tá? Eu acho que pode acabar pintando. E se ambas marcam bater, eu não imagino que Portugal vença o jogo. Então ambas marcam batendo, aqui também daria green, muito provavelmente. 1-1, 2-2, ou 2-1 Alemanha, 3-1 Alemanha. Então tá tudo dentro desse escopo aqui. Eu considero essa aqui a melhor sugestão de aposta pro jogo e também dessa quarta-feira. Eu acho que aqui é mais confiável do que a vitória do Botafogo. Por isso essa aqui vai ser a nossa hot bet. Vamos com o stake dobrada. Muito bem, então dica dada, né? Nossa sugestão aí para esta quarta. Dupla hipótese a favor da Alemanha e o mais de 1,5 gols no jogo, nesse confronto aí válido pelas semifinais. Bom, então é isso. É a edição de quarta mais curta, né? Mas na quinta temos muitos jogos, tá? Temos
eliminatórias sul-americanas, eliminatórias europeias também. Então aí o futebol volta a ter mais partidas pra gente analisar aqui no Bets do Dia. Então, para não perder nada, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, segue a gente nas nossas redes sociais, @TVBetOficial. E lembrando, aposta é entretenimento, tá? Não é investimento. Jogue sempre com responsabilidade. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Valeu, galera. Tamo junto meus queridos. e até a próxima.